Olá, alunos e alunas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula hoje vai ser hidrografia brasileira. Mais uma vez, pessoal, a gente vai dividir o conteúdo em duas partes. Na parte um, que é a aula de hoje, nós falaremos sobre o conceito de hidrografia e vamos analisar também quais são as principais características da hidrografia brasileira como um todo, no geral. Na aula da semana que vem, que vai ser a aula parte 2, nós vamos falar sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil e os principais modos de uso dessas bacias hidrográficas. Beleza? Vamos lá então, vamos começar. Primeiro, vamos entender o conceito de hidrografia, né? O que seria essa hidrografia? A hidrografia é uma parte da geografia que estuda a distribuição de água pelo planeta. Então, é através da hidrografia que a gente vai estudar a formação dos lagos, dos rios, dos oceanos, dos mares. A gente vai analisar também as principais formas de uso desses recursos, né, dessa água, se ela vai ser usada para o transporte, se ela vai ser usada para a produção energética, se ela vai ser usada para o abastecimento de alguma comunidade, de alguma vila, de alguma cidade. Então a gente vai analisar isso, né? Tanto a formação desses conjuntos de água, quanto o uso desses conjuntos de água, né? Do rio, do lago, tudo mais. Bom, assim, a gente precisa entender que o estudo da hidrografia brasileira é o estudo das águas do Brasil, né? O estudo dos nossos rios, é o estudo dos nossos mares, é o estudo dos nossos lagos. Então, a hidrografia brasileira seria o estudo disso aí. Bom, qual que é a principal característica da nossa hidrografia, né? Como a gente tem predominantemente em nosso território um clima geralmente chuvoso, né? Isso vai fazer com que a gente tenha uma grande quantidade de rios muito volumosos, que recebem uma grande quantidade de água durante o ano. Então, a gente tem uma das mais ricas, uma das maiores, né, bacias hidrográficas do mundo. A gente tem um conjunto enorme de rios no nosso território. Entretanto, devido à estrutura geológica do nosso país, né, a formação de relevo, nós não temos no Brasil grandes lagos como existem em outras partes do planeta, como por exemplo nos Estados Unidos, né, ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que tem a região dos Grandes Lagos, ou o Lago Vitória, lá no continente africano. Então, nós não temos lagos de grandes proporções dentro do território brasileiro. Nós teremos aí alguns lagos médios e pequenos. Predominantemente, a gente vai ter rios, a maior parte deles rios bem volumosos. Bom, com relação aos lagos, né, que existem no Brasil, a gente vai destacar alguns poucos, né, como é o Lago da Barragem Marinha, como a Laguna dos Patos, a Lagoa Mirim, que são alguns lagos que existem no território brasileiro. E alguns outros lagos que existem no território brasileiro são formados por sedimentos trazidos por águas vindas do mar, né, em áreas litorâneas. Então, o nível do mar sobe, essa água ela vai inundar ali a praia, vai inundar a região próxima à praia, e aí quando o nível do mar abaixa novamente, aquelas áreas ali mais baixas do relevo vão estar cobertas com a água, e aí vai formar pequenos lagos. Nessas regiões, com esses pequenos lagos, né, a gente vai chamar elas de restingas, esses lagos formados aí pela água do oceano, pelo conjunto de sedimentos, né, que são carregados com a maré alta, chegando a essa área. Então, aí, esse lago vai ser formado principalmente pela água do oceano, né, e também partículas ali
de rochas e minerais que estão ali no fundo do oceano e que vão ser transportados para essa área mais baixa, próxima ao litoral. Por isso a gente vai chamar de sedimentos, né? Partículas ali vindas do oceano. Bom, além dessa distribuição, né, de rios e lagos que a gente tem aqui dentro do território brasileiro, a gente precisa entender também o regime de alimentação. O que seria isso, né? O regime de alimentação é de onde vem a água daquele rio, né? Qual a origem daquela água? Se ela está vindo ali de uma nascente, de água subterrânea, que é originada de um grande fluxo, de uma intensidade muito elevada de chuva, ou se ela vem ali de uma área de desgelo, de montanha. Então a gente precisa identificar, né, qual a origem da nascente ali, qual a origem daquela água. E aí, dentro do território brasileiro, né, o que vai predominar, na maior parte, quase que a totalidade, é o regime de alimentação pluvial, né? Nós temos basicamente um regime pluvial. O que significa isso, né? Significa que os nossos rios, eles vão ter a maior parte, né, praticamente a totalidade dessa parte de volume de água, sendo originado das chuvas, né? Então é a chuva que abastece esses rios. Então, se eu tenho um rio em uma região que chove muito durante o ano inteiro, esse rio vai ser sempre volumoso, vai ter sempre água. Em outra área, onde chove pouco, a vazão de água desse rio vai ser prejudicada pela falta de chuva. Então, predominantemente, o regime de alimentação dos nossos rios é um regime pluvial, gente. Anotem isso no caderno. Além do regime pluvial, existe no planeta também outras formas. Existe o regime niveal e existe o regime glacial. O niveal, ele é provocado pelas neves, né? Então, quando neva em alguma área, vai criar uma camada ali, e quando essa neve derreter, ela vai se transformar em água e vai dar origem a algum rio. O glacial vai ser o regime, né, que vai ter origem ali em uma área de gelo, de geleira, né? E quando essa geleira ela derrete, vai se transformar em água e vai formar um rio. Então, a maior parte dessas variações de regime de formação de rio não acontece aqui no Brasil. Aqui predomina-se o regime pluvial. Até porque a gente não tem grandes quantidades de neve durante o ano e a gente não tem também montanhas aqui onde possa formar algumas geleiras no topo, né, dessa montanha. Só que um dos nossos principais rios, ele não nasce exatamente no Brasil, que é o caso do Rio Amazonas, né? A principal nascente dele vai ser lá na Cordilheira dos Andes. E ali, né, vai ser uma área com uma grande quantidade de gelo. E aí, quando esse gelo derrete, vai abastecendo, né, essa nascente do Rio Amazonas ali. Então, o Rio Amazonas é um dos rios aqui do Brasil, né, que vai ter um regime de alimentação tanto pluvial quanto niveal, né, da neve ali da montanha. Então, a gente vai ter um regime misto, né? Não vai ser ele vai ser misto porque ele vai ter tanto o volume de água vindo do desgelo, ali na Cordilheira dos Andes, quanto da intensidade de chuva, né, pelo regime pluvial. Bom, graças à intensa quantidade de chuvas, né, no nosso país, a gente vai ter uma grande quantidade de rios volumosos. A gente vai ter enormes bacias hidrográficas, como no caso da bacia do Rio Amazonas, que é a maior do mundo, tanto em volume de água quanto em
distância, né, dessa bacia hidrográfica. Então, nós temos hoje a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Mas não é só ela, né? A gente vai ter a bacia do Rio São Francisco, a bacia Platina, né? Então, temos várias bacias hidrográficas no Brasil extremamente volumosas e abastecidas principalmente pela rede pluvial, né? Pelo regime pluvial. E isso vai fazer com que a gente tenha uma densa e importante rede fluvial. É importante que vocês distinguem, né, esses termos, pluvial e fluvial. Pluvial com P, eu estou me referindo à chuva. Pluvial com P é chuva. Fluvial com F significa rio. Então, eu tenho uma importante rede fluvial, que é, né, essa rede de rios, né, de rios principais e afluentes que formam a bacia hidrográfica, e essa rede fluvial, ela tem um grande volume de água porque a gente tem uma intensa pluviosidade, com P, né, intensa quantidade de chuva, pluviosidade, que vai abastecer, né, o regime pluvial, que vai dar origem a esses rios. Beleza? Bom, então significa que quando a gente fala assim, temos elevados índices pluviométricos, estamos dizendo que temos elevados índices de chuva, chove muito durante a maior parte do ano. Bom, e o que isso vai significar para os nossos rios, né? Como na maior parte do Brasil chove bastante, a gente vai ter predominantemente rios perenes. O que seria isso, né? Um rio perene é um rio que não seca. Durante o ano inteiro, ele vai ter o mesmo volume de água. Então, independente da época do ano, se você for naquele rio, tem água. Isso vai ser na maior parte do território brasileiro, tá, gente? Nas áreas de Cerrado, na área da Amazônia, né, nas áreas dos mares de morro, no sul do Brasil, a maior parte do território brasileiro a gente tem rios perenes. Somente alguns pontos, né, lá no sertão do Brasil, lá no Nordeste, né, que a gente vai ter regiões com rios intermitentes. O que significa isso, né? São rios que vão nascer em uma área com uma pouca intensidade de chuva, ou seja, com baixo índice pluviométrico, e aí, com essa baixa intensidade de chuva, durante o período de seca, o rio também vai secar. E aí, quando volta a chover nessa área, o rio volta a existir. Quando isso ocorre, a gente chama de rios intermitentes, tá? Rios que secam durante uma parte do ano. Bom, esses rios intermitentes a gente já sabe que não são ideais para navegação, né? Para que haja navegação, a gente precisa que haja volume de água durante o ano inteiro. E aí, como na maior parte do Brasil, a gente tem uma grande quantidade de rios perenes, né? De rios que têm um volume de água durante o ano inteiro, a gente tem um grande potencial para utilizar esses rios para a navegação, né? E infelizmente, né, hoje no Brasil ainda é pouco utilizado essa navegação. E seria um modal de transporte que seria muito lucrativo e muito mais barato para circular mercadorias e para circular pessoas. Por quê, né? Ele é mais econômico do que o rodoviário e que o ferroviário, né? Ele é cerca de 4 vezes mais barato do que o sistema ferroviário e cerca de 20 vezes mais barato do que o sistema rodoviário, né? O rodoviário é esse de estradas que vocês conhecem, tá? Que passa carro, caminhão. O ferroviário é aquele que passa trem. Então, desses 3 modais de transporte, o transporte por vias, né, de água, né, pelos rios,
o transporte hidroviário, ele seria o mais barato, ele seria o mais rentável, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem do Rio Amazonas, né, que é uma das grandes bacias hidrográficas do Brasil. A gente pode ver que é um volume de água muito intenso, né, muito grande, e isso favorece a navegação. Você pode ter vários barcos de vários tamanhos circulando aí, né? O que atrapalha a navegação pelos rios brasileiros em alguns pontos? Em algumas áreas, né, a gente tem algumas cachoeiras, né, algumas quedas d'água, e aí nessas partes seria inviável a navegação. Seria necessário algum tipo de manobra, algum tipo de estratégia para poder fazer com que essa queda, esse desnível, né, fosse solucionado para poder manter o trajeto pela hidrovia. Então, nas regiões amazônicas, inclusive, né, em algumas partes, ao invés de optar pelo transporte marítimo, o governo brasileiro resolveu construir estrada ao lado do rio, né, o que mostra que não houve uma priorização desse tipo de transporte dentro das políticas públicas realizadas no Brasil. Bom, nesse sentido, né, mesmo ele sendo o mais econômico, né, para transportar tanto cargas quanto pessoas, hoje ainda no Brasil esse sistema é muito subaproveitado, né? O que significa isso, né? Que ele é subaproveitado? Significa que ele poderia ser utilizado com maior frequência, poderia ser utilizado por mais pessoas, poderia ser utilizado para transportar muito mais cargas, né? E assim aproveitar todo o potencial que essa navegação pelos rios poderia oferecer. Além do transporte, né, e do abastecimento, os rios no Brasil também servem muito para a produção energética, né, para a produção de energia. Então, como a gente tem um grande volume de água e em alguns lugares a gente tem rios de planaltos que tem queda e isso faz com que a água seja muito rápida, né? Isso favorece a implementação de hidrelétricas, né? A força da água movimenta as turbinas e produz energia. Então a gente tem várias hidrelétricas aqui no Brasil, né? E as hidrelétricas hoje representam mais de 68% da produção energética no Brasil. Ultimamente, né, essas hidrelétricas vêm perdendo um pouquinho de espaço para outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica em algumas áreas próximas ao litoral brasileiro. Esse uso da hidroeletricidade, né, das hidrelétricas, chegou a ser no Brasil 95% da produção energética. Então foi uma grande parte, né, quase que a totalidade da produção energética do Brasil focado na hidrelétrica. E isso faz com que haja também um impacto ambiental muito grande, né? A gente vai ter consequências, como por exemplo inundações de várias áreas à margem desse rio, porque à medida que você faz a barragem, aquela área vai inundar e aí vai cobrir toda aquela área de floresta, de mata, todos os animais que viviam ali vão acabar sendo afogados ou vão tentar fugir para outra área, né? Então, é um problema ambiental sério. Outro problema é desabrigar as pessoas que viviam próximo aos rios, porque toda aquela área ali vai ser inundada. Então, ou a pessoa vai embora dali e tenta sobreviver em outro lugar, ou ela vai inevitavelmente ser afogada pela área da barragem, né? E a gente vê em alguns casos, né, aconteceu em alguns casos aqui no Brasil, né, de algumas barragens que estouraram e promoveram um desastre ambiental enorme. Não foi exatamente uma barragem para
hidroelétrica, né? Mas também é algo que a gente precisa ter em mente, que essas barragens, quando estouram, a tragédia é enorme. E, recentemente, né, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem tentado diversificar um pouco essa produção energética. O Estado brasileiro tem construído usinas termoelétricas, que são usinas que produzem a eletricidade a partir do gás natural, e as usinas eólicas, que produzem a eletricidade a partir do movimento dos ventos, né? Então, isso é uma possibilidade de mudança, né, de uma alternativa à produção energética. Aqui a gente tem uma foto, né, da usina hidrelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. É uma usina binacional, né, e ela vai produzir uma grande quantidade de energia, tanto para nós aqui, né, quanto para o Paraguai, nosso país vizinho. Então, aqui em Foz do Iguaçu, a gente pode observar, né, o tamanho da área que foi inundado pela construção da barragem da usina hidrelétrica, né? Então, toda aquela área no fundo ali é uma área de água represada, né, pela barragem. Bom, gente, é isso. Por hoje, esse é o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que hoje o vídeo não tenha aquele delay na imagem que tinha nos vídeos anteriores, né? Eu estou experimentando esse novo formato aqui de aula para ver se a gente consegue ter uma aula um pouco mais dinâmica, sem ter um corte, né, entre a fala e a imagem. Espero que hoje tenha ficado bacana. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido a aula. E qualquer dúvida, é só me chamar. Fala lá, professor, me explica essa parte aqui. E a gente comenta, tá? E tira todas as dúvidas. Não esqueçam de comentar no vídeo. Comenta lá embaixo no vídeo. Professor, assisti. Se tem alguma dúvida, comenta a dúvida. Se não tem, é só dizer que não tem nenhuma dúvida, tá bom? No mais, muito obrigado, tá, por terem assistido. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!